Como orar? Hoje eu quero compartilhar a segunda parte desta mensagem ou desta meditação. Mas antes de mais nada, eu sou o pastor Esdras e para mim é um grande privilégio poder compartilhar a porção da palavra de Deus ao seu coração. Bom, no último vídeo nós falamos um pouco sobre como preparar o ambiente de oração. Você deve se lembrar, se você assistiu o nosso último vídeo, se não, dá uma olhada ali no meu canal. Você vai ver que Jesus, ao ser indagado ou perguntado por um de seus discípulos sobre como orar, Jesus ele começa, pelo menos o Evangelho de Lucas assim faz essa menção dessa pergunta, mas no Evangelho de Mateus é que você vê com mais detalhes de como Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Ele diz justamente sobre o ambiente, sobre um lugar. É muito importante nós termos um lugar de oração. Embora sabemos que podemos orar em qualquer lugar, desde que nós possamos elevar o nosso pensamento ao Senhor e em nome de Jesus, dirigidos pelo Espírito Santo, podemos falar com o nosso Deus. Nada de errado quanto a isso, mas você nota que Jesus ele explica com detalhes e fala da importância de se reservar um lugar de oração. Bom, mas isso foi assunto do primeiro vídeo. Nesse vídeo agora é uma continuidade. Jesus agora passa a ensinar os discípulos o modelo de oração. Muitos conhecem esse modelo de oração, como a oração do Pai Nosso. Infelizmente, muitas pessoas usam esta oração apenas como um amuleto, apenas como uma oração mecânica, um ritual religioso. Mas não é isso que Jesus está querendo ensinar. Sabe por quê? Porque se você ler os versículos anteriores, eu estou com a Bíblia aqui, você vai ver que Jesus começa a censurar a maneira como os fariseus estavam orando. E ele diz aqui que no versículo de número 7 do capítulo 6 de Mateus, dizendo o seguinte: não fiquem recitando sempre a mesma oração como fazem os pagãos, que pensam que as orações repetitivas é que são eficientes. Ou seja, então, se Jesus já está condenando, ou não aprovando essa prática de se ficar recitando uma oração, então ele não poderia ensinar agora um modelo de oração dizendo, olha, recitem esta oração, ok? Lógico, não há nenhum erro você recitar a oração do Pai Nosso, não há nenhum pecado nisso aqui. Mas infelizmente, como eu estava dizendo, muitas pessoas usam como apenas um amuleto, um ritual, até como uma simpatia, e isso está totalmente errado. Ok? Então eu quero ir um pouco mais a fundo no que o Senhor Jesus está querendo ensinar aqui, de que forma nós devemos orar, ou como deve ser composta a nossa oração, ok? Quando nós reservarmos esse tempo, quando nós tivermos aquele tempo de oração, seja no nosso quarto, seja no nosso escritório, seja um ambiente que você preparou para isso, seja no monte, como é que eu devo então entender como devo fazer ou realizar a minha oração a Deus? Então você vê aqui na palavra que o Senhor Jesus ele começa a ensinar dizendo: Nosso Pai do céu, seja santificado o seu nome. Então você vê com muita clareza aqui um princípio que o Senhor Jesus ensina dizendo, olha, santificado. Ou seja, reconhecendo quem Deus é, reconhecendo a grandeza dele, respeitando a soberania. Santificado é estar separado, ou seja, estou separando realmente Deus de toda e qualquer outra situação. Ele é único para mim. Então você já vai nesse entendimento, santificado seja o teu nome. E Jesus continua dizendo, venha o seu reino. Quando nós falamos de reino na palavra, nós falamos de governo. Há um governo sobre a nossa vida. Então você está desejando, declarando isso através da sua oração. Senhor, venha o teu reino, ou seja, Senhor, governe sobre a minha vida pertence a ti. Então há esse entendimento na nossa oração, quando entramos no secreto com o Senhor, que Ele é o único Deus, santificado seja o seu nome, nome único, poderoso. E também eu desejo o governo dele sobre a minha vida. Tanto é que você vai ver que a continuidade disso é que a sua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Muitas vezes queremos que a vontade nossa da terra seja plena, seja única. Não, eu tenho que desejar a vontade do Senhor que é feita no céu, que ela seja realizada na minha vida aqui na terra.
né? E o Paulo diz, né, lá em Romanos 12, versículo 2, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Nada melhor do que esperarmos e desejarmos a vontade do Senhor na nossa vida. Eu sei que muitas vezes não é fácil porque nós não conseguimos compreender o agir de Deus, mas aqui é o momento onde a minha fé entra em ação e eu descanso, eu confio, sabendo que o Senhor está no controle e a vontade dele é a melhor para a minha vida. Então, nessa oração modelo que Jesus ensina, ele coloca este princípio. Eu entro no secreto com o Senhor, desejando realmente que a vontade dele seja feita na minha vida, não a minha e única e exclusiva vontade. Ok? E Jesus continua dizendo: olha, dê-nos hoje novamente o nosso alimento. Ou seja, aqui também você vê um outro princípio na nossa oração, ou que deve conter na nossa oração, que é justamente a nossa dependência total. Dependência do Senhor, saber que a provisão vem dele, saber que ele há de nos sustentar, e ele sabe muito bem de tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos dia a dia. Não adianta eu ficar ansioso pelo dia de amanhã. Jesus também falou que nós devemos, né, nós não conseguimos, na verdade, acrescentar nada à nossa vida, não temos como aumentar a nossa vida, não tem como chegarmos no futuro e ali mudarmos alguma situação. Nós temos que viver o hoje, basta cada dia o seu próprio mal. Né? Então eu já tenho situações para pensar, para lutar no dia de hoje. Por que que eu vou me preocupar? Né? Ou seja, uma ocupação prévia com o dia de amanhã. Não, eu sei que o pão nosso de cada dia o Senhor vai me dar hoje, ou seja, o necessário que eu preciso para o hoje, eu já tenho, já está garantido. Então, na minha oração, eu tenho que esboçar essa confiança e essa dependência do Senhor. E ele continua, e aqui é um assunto muito delicado, mas muito importante, no versículo 12 do capítulo 6. Perdoe-nos as nossas ofensas, tal como nós temos perdoado aquele que nos ofenderam. Perdão. Eu sei que é um assunto aqui para um outro vídeo, para irmos um pouco mais a fundo, mas está muito claro, né, uma situação aqui de reconhecimento e de arrependimento, ou seja, eu reconhecer quando eu erro, eu reconhecer quando eu ofendo, eu reconhecer que tem pecado e preciso confessar diante do Senhor. Mas você percebe muito bem que Jesus diz aqui a contrapartida, né? Nós pedimos perdão ao Senhor, porque nós já temos feito isso aqui na terra. Ou seja, eu não guardo rancor, né? Eu não fico ressentindo uma situação, sentindo novamente. Eu simplesmente procuro, em fé, andar em perdão, liberar perdão. Porque o que acontece hoje são muitas pessoas ofendidas, entristecidas, enfraquecidas nos relacionamentos, porque não tem uma extrema dificuldade em liberar perdão. E perdão é saúde para a nossa alma e, consequentemente, saúde para o nosso físico. Então há uma contrapartida aqui. Esse perdão aqui não é o perdão da graça, quando você se arrepende de seus pecados e você entrega a sua vida a Jesus. Realmente é graça, é o favor do Senhor. Mas esse tipo de perdão aqui é um perdão condicional. Ou seja, Deus ele deseja sim me perdoar. Né? Ele enxerga o arrependimento no meu coração. Mas como é que eu consigo me arrepender sendo que eu não consigo, muitas vezes, liberar perdão para o meu próximo? Você consegue me entender? Então Jesus ele coloca isso na minha oração, né, esse princípio, né, sempre quando eu me chegar diante do Senhor para confessar um pecado, para confessar uma situação, é de eu analisar o meu coração. Será que eu tenho feito o mesmo com o meu próximo? Ou eu tenho sido de um coração duro, se eu tenho agido sem nenhuma misericórdia? Ok? Mas isso é um assunto para irmos mais a fundo, quem sabe num outro vídeo. Então Jesus continua dizendo, olha, não deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Amém. Eu estou lendo aqui na versão da Bíblia Viva, ok? Então, não deixar cair em tentação. Interessante que essa palavra tentação, eu até anotei aqui, ela vem do grego chamado peirasmos, que significa experimento, teste. Né? É justamente situações onde o Senhor, ele permite, né? Ele não tenta ninguém, porque a Bíblia mesmo diz que ele não tenta ninguém, mas é uma permissão de Deus. O tentador, ele vem sobre a nossa vida, é um teste aplicado à nossa vida para que possamos viver
plenamente a vontade do Senhor. Então, na oração, o Senhor Jesus coloca esse cuidado que temos que ter, colocar diante do Senhor: Pai, não deixe eu cair em tentação, ou seja, eu ser reprovado no teste, eu quero ser aprovado, porque as tentações certamente virão. Jesus ele foi tentado antes de começar o seu ministério efetivamente. O Espírito Santo conduziu ao deserto, ou seja, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. É só você ler no Evangelho de Mateus capítulo 4. Entendem? Então, você percebe aqui que as tentações, elas virão, muitas vezes permissão de Deus sobre a nossa vida para que possamos ser aprovados. Então, eu tenho que ter essa vigilância, saber que vez ou outra serei testado, diariamente estarei sendo testado, mas aqui na verdade Deus não está brincando conosco de forma alguma, Deus não tem prazer no nosso sofrimento, mas Ele está nos dando uma oportunidade de crescimento. E diz aqui, nos livra do maligno. Nós temos um adversário que vem contra a nossa vida. Não podemos achar que simplesmente tudo é natural. Aqui também seria um outro vídeo para falarmos sobre batalha espiritual. É uma grande realidade, né, que acontece no mundo espiritual e vem se evidenciar no mundo físico. Mas aqui o Senhor coloca de que essa realidade, Senhor, nos livra do mal, nos livra do maligno, né? Como se realmente eu pudesse, na oração, tomar posse de uma segurança que vem do alto, de saber que o anjo do Senhor está acampado ao meu redor. Então, são princípios de oração, meus irmãos, né, meus amigos, aquele que está me ouvindo agora. São princípios que o Senhor Jesus nos ensina, que deve haver na nossa oração. Não é simplesmente para eu recitar, embora eu possa recitar essa oração, justamente entendendo tudo aquilo que eu estou declarando, ou seja, a essência de cada palavra, a essência de cada princípio aqui revelado pelo Senhor Jesus. Ok? Espero que de alguma forma eu tenha trazido clareza à tua vida sobre essa oração modelo. E como orar então? Aqui está um exemplo. Os discípulos pediram para que o Senhor Jesus, né, os ensinassem a orar. Jesus ensinou: prepara um ambiente, um lugar reservado, um lugar secreto. Vai buscar teu Pai em secreto. E como eu vou orar agora? Aqui estão os princípios que o Senhor Jesus nos ensinou. Ok? Então Deus abençoe a sua vida, que você possa aplicar essas palavras, esses ensinos ao seu coração. E até, se Deus quiser, o próximo vídeo. Tchau, tchau.